Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Caprio, sócio consultora da Capta, e tô aqui no nosso estúdio para gravar mais um episódio do nosso videocast, Captando Histórias. E eu queria começar já dando um spoiler do nosso convidado, porque hoje a gente vai falar de mercado? Vamos. Vamos falar de gente? Vamos. Vamos falar de competências que hoje fazem sentido não só do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, mas também de engrandecimento de carreira, de progressão de carreira, e olhando principalmente para como cada um de vocês que está vendo esse episódio pode construir essa carreira de maneira mais consciente e impactante. Eu estou aqui com o Ricardo Nogueira, já vocês vão saber um pouco mais sobre ele a partir da história dele, e eu queria contar para vocês que ele é fundador e também CEO de uma das maiores empresas de headhunter de executivos hoje no Brasil. E ele atua não só, de uma maneira absolutamente vinculada a contratantes que buscam ele para trazer executivos, mas também trazendo para esses executivos valor e engrandecimento para se posicionarem no mercado de uma maneira que, de fato, faça sentido, inclusive, para a carreira e para a escolha de cada um deles. A gente vai falar não só sobre o que um headhunter faz, mas o que um headhunter aprendeu ao longo de toda essa jornada de mais de 18 anos dentro do mercado de trabalho. Bem-vindo, Ricardo! Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Começa a contar um pouquinho pra gente sobre a sua história. Obrigado, Letícia. É um prazer estar com você. Super convite. Uau, sua apresentação foi perfeita. Obrigada. Pessoal da Capta dando um alô também, super queridos. E eu estou aqui para colaborar com todas as pessoas e toda a audiência da Capta. Muito bom, muito bom. Conta um pouquinho pra gente. Como que começou há 18 anos atrás? O que mudou? Queria saber do Ricardo CPF, mas também como que tudo isso se desdobrou no seu CNPJ. Bacana a pergunta. Eu acho que é a vocação, né? A pessoa acaba tendo vocação para alguma área, né? Então, o meu pai ele era advogado e na minha época era normal você fazer uma graduação seguindo o que o pai fazia. Então, eu tenho amigos dentistas porque os pais eram advogados, enfim, como eu. Mas eu acabei nos seguindo, né? Na época, eu acabei fazendo estágio numa empresa de tecnologia, na área comercial, fazendo faculdade à noite, enfim, naquela correria. E eu concluí o direito, mas eu abandonei efetivamente a minha área de graduação. E nessa área comercial, eu acabei participando de algumas conferências e seminários muito interessantes e conheci o que o mercado chama hoje de players do mercado, né? E uma dessas consultorias de headhunting, o sócio, eu tenho um prazer, porque depois, futuramente, ele foi meu padrinho de casamento, inclusive, Thomas Casey, norte-americano, fundador do Grupo Cato, e ele me convidou para ser consultor sênior, então, da Casey Consultores, né? Uma empresa que hoje já está fazendo, acho que mais de 50 anos, e assim foi o começo da minha história. Então, ele foi me moldando, eu tive os melhores professores de hunting, naquela época eram headhunters de fato, não existia LinkedIn ainda, só para a gente colocar um tempo aqui. Foi um divisor de águas absurdo, né? Um divisor de águas absurdo, mas eu aprendi no forjado mesmo de como contratar executivos. Sim. E aí, ao longo do podcast, eu te conto mais detalhes. Muito bom. E até, queria contar aqui já uma história. Você sabia que eu já fui hunter? Uau, tira o chapéu. Você acredita? Não, mas você tem, olha... Tem jeitinho, não tem não? Você tem o jeito. Eu tenho olho clínico para identificar talentos, eu já pensei, falei, poxa, depois tem que conversar fora do ar com ela. Meu Deus, gente, aguardem, porque eu tô de blogueira fitness, pode ser hunter agora, entendeu? Eu tô na multicarreira. Mas por que eu trouxe isso? Porque meu primeiro estágio na vida, eu consegui via LinkedIn, então veio uma hunter que me ranteou no LinkedIn, só que no LinkedIn, na época, um estágio, eu lembro que eu fiquei olhando aquilo, eu falei, como assim? Eu não tinha uma carreira assim, não tinha carreira, né? Não tinha carreira, não tinha inglês, não tinha nada. E veio uma pessoa no LinkedIn e veio falar comigo. E imediatamente que eu entrei nessa empresa, etc e tal, que fui ranteada, eu virei hunter dessa empresa. E eu achei muito curioso, porque é um trabalho que vem do quanti, mas o quali destrói o quanti, independente de você ter 1.000 pessoas. Existem 1.000 pessoas que podem não fazer sentido para aquela empresa, para aquela vaga, para aquela posição. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho desses paradoxos do mercado, né? O que fazia sentido que não faz mais hoje? E o que faz sentido hoje que você fala, caraca, eu não imaginava que esse seria um diferencial tão valorizado pelas companhias, principalmente a nível executivo.
Na verdade, existe toda uma evolução. Você bem colocou aqui com o surgimento do LinkedIn em 2004, salvo engano. Naquela época, nós buscávamos muito por indicações, né? Então, o LinkedIn começou a bombar com uma rede, entre aspas, social corporativa, muito diferente do que nós temos hoje. Então, hoje, eu não digo que ficou fácil, né? Mas as pessoas estão expostas ali. Né? Então, foi sempre relacionamento. Se eu sempre perguntar ao longo dos 18 anos o que mudou, na forma como eu opero, não mudou nada, porque eu sempre busco credibilidade e busco preferencialmente candidatos passivos, que não são aqueles super expostos, como o LinkedIn hoje permite. Você pode fazer postagens, Sim. você pode colocar um selo Open to Work. Eu estou falando de forma generalista, porque eu acho que o público não se resume somente a CEOs, a presidentes. Nossa, perfeito. Né? Então, eu prefiro falar, esse topo da pirâmide foi apenas uma escolha e um desenvolvimento natural da minha carreira, mas eu gosto de falar para o grande público, para um todo. Então, assim, qual que é a dica? Né? Você manter, obviamente, um bom perfil de mercado não necessariamente precede excelentes faculdades e ficar investindo em MBAs, em vários idiomas. Isso é um ponto, porque hoje os algoritmos, eles são seletivos. A gente vê muita reclamação de pessoas que aplicam para posições e já nem é mais ausência de feedback. Né? Tem um caso clássico que uma pessoa não confortável de não ser chamada para os processos seletivos, entendendo que tinha total aderência, fez um post de uma vaga com as características dela. Ela mesma postou, né, na mídia social, no LinkedIn no caso, um job, e a própria inteligência artificial, enfim, acabou não identificando o perfil dela. Isso veio, sabe, à tona, então criou-se toda uma atmosfera, porque quando vieram as HR Techs, criou-se aquela expectativa igual a IA faz hoje, que vai acabar a profissão das consultorias, dos analistas, das psicólogas que fazem o processo seletivo, do hunting que você fazia, não, hoje é robô. Esquece. O ser humano tem que estar sempre por detrás dos processos. Sim. Então, concluindo, ao longo desses 18 anos, eu entendo que o mercado segregou bastante. Então, nós vemos empresas que buscam candidatos apenas de forma tecnológica e candidatos de prateleira, que eu não gosto, ou a forma como eu atuo. Por isso que eu disse que há 18 anos atrás, que eu fui forjado ali a ferro e fogo, é porque, de fato, eu consegui identificar como você pode buscar pessoas. Nós temos uma grande preocupação de entender não só o contexto da empresa que nos chama, isso é muito importante para o candidato, como o momento atual de vida do candidato, esteja ele trabalhando ou não. Perfeito. Porque trazê-lo para um processo seletivo impacta em vários pontos da família. Então, a gente fala de bem-estar, de geração de burnout, de ansiedade. Nossa. Você imagina um executivo ou um analista de recursos humanos que ele está bem numa empresa, obrigado, até que alguém da nossa equipe faz a abordagem e convida para o processo seletivo. Ele fica com aquela dúvida, puxa, vou ou não vou, eu estou super bem. Quem que está super bem hoje numa empresa? Isso é muito relativo. Então eu falo assim, se você vai andar de avião, fica sempre na janelinha. Esteja você há 10 anos numa empresa ou se você começou agora na empresa. Porque para a empresa, as inversões, os problemas, a quebra de paradigma, ela pode acontecer de uma forma muito rápida, independe das pessoas. Porque vem um top-down, uma informação, e talvez a sua área não exista mais. Talvez a sua chefe, uma área Latam não exista mais, e vire Brasil, e todo mundo que era Latam tenha que sair. Então, assim, esteja sempre no mercado. Se você, eventualmente, traz uma proposta para essa analista de RH, que eu trouxe aqui a ideia, você tem que pensar no contexto de vida dela. Porque se você leva ela para uma posição que não é adequada, com uma empresa com uma cultura tóxica, com uma liderança que não faz sentido para ela, mas ela vai simplesmente pelo salário, que é mais ou menos assim como uma pessoa às vezes pensa, faz leitura de mercado, porque impacta, né? A pessoa acaba vivendo uma vida seletista, uma vida limitada, aquilo que ela ganha. Ela não consegue ter grandes... E às vezes, para a pessoa percorrer as promoções, são demorados e cria-se um teto de vidro depois. E a pessoa fica estagnada. Então eu tenho essa preocupação realmente de trazer para a pessoa uma boa condição de processo seletivo para que ela cresça.
Porque se ela não tem feedback depois de uma entrevista, depois de algum tempo de entrevista, toda aquela ansiedade, expectativa que foi criada para o cônjuge, sabe? Pô, mas e aí, você não falou que ia ter? Imagina quem está no mercado. Essa palavra no mercado é interessante também, que me pergunta, como está o mercado? É uma pergunta que eu fico um pouco desconfortável, mas eu entendo a ansiedade da pessoa. Uhum. Então, assim, na pandemia teve uma parada de posições? Tiveram, mas eu fiz recrutamentos na pandemia. É porque teve uma crescente de outras posições. Exatamente. Sai de um lado, perde-se um pouco do perfil, né? Foi muito home office, muito corrido, mas o mercado, digamos, não parou. E depois, e agora, como está? Então a resposta é assim, independente da economia, é claro que a economia é aquilo que os partidos políticos interferem, porque interferem em tomadas de decisão de empresa de investimentos, mas o mercado sempre está contratando. Então vamos lá, LinkedIn, que é o que está em voga, que todo mundo faz, e tem consultores para criar páginas legais, é bacana? É bacana, mas só ele é efetivo? Não. Não é efetivo. Para posições executivas que nós fazemos, colocamos anúncio, muitas vezes em confidencial, quando o cliente pede, por questões de compliance, enfim. Então, eu sou obrigado a colocar a posição. Mas eu te digo que 80% das posições executivas que nós fechamos não são anunciadas. São todas por indicação. E relacionamento. Total relacionamento. One-on-one. Se eu lhe conheço de mercado há anos e eu tenho uma posição que eu acho que faz sentido estar próxima de você, se eu não oferecer para você, eu pergunto para alguém. Então eu tenho sempre alguém que vai me indicar e obviamente que eu já guardo ali, não é banco de dados, mas eu falo que é um mapa mental de pessoas que eu já me lembro e essas pessoas ou vão me ajudar ou serão elas as candidatas. E eu tenho uma pergunta, Ricardo, até te ouvindo, eu fiquei pensando, né? Quando a gente fala de entender momento de candidato, vai muito de encontro com o que a gente fala de entender momento de vida e autoconhecimento. O que eu tô querendo dizer? Por vezes, a gente ou acha que vai morrer na empresa, ou acha que tem que sair da empresa amanhã, por falta desse autoconhecimento. Por que eu tô trazendo isso? Se eu tivesse que te trazer, do ponto de vista, né, pensando em Capta, da premissa de competência hoje, para não só sobreviver ao mercado, mas navegar nesse mercado, é entender um pouquinho o que é valor pra gente. E eu acho que essa pergunta que você trouxe é muito relevante. Óbvio, todo mundo tem que pagar boleto. Mas quando a gente fala de boleto, a gente pode escolher onde a gente paga o nosso boleto, minimamente, né? E essa escolha, por mais racional que ela pareça, ela é real. E quando a gente só vai para um lugar porque é o primeiro, por vezes não sustenta, inclusive, a conta ali, só do boleto, mas a conta emocional pega mais. Então, eu queria te ouvir um pouco disso, assim, um pouco em relação a isso. Como que você hoje percebe a saúde mental, o autoconhecimento, a autoconsciência do ponto de vista de recrutamento, do ponto de vista de captura de mercado? As empresas estão valorizando isso, você valoriza isso, as pessoas estão valorizando isso na hora de buscar uma nova oportunidade. Queria te ouvir um pouquinho desse tema que é tão relevante para a nossa área de desenvolvimento e eu queria saber um pouquinho para uma área tão complementar a gente. Esse cara soltou tal eu, né? Buscando a música lá do Roberto Carlos. Esse ponto é super importante e relevante. Então, a pergunta, as empresas se preocupam? Começaram a se preocupar. É uma grande verdade no mercado? Não. Eu vejo muitos executivos, então, mais uma vez, quando nós falamos do mercado executivo, vamos pensar no mercado de trabalho como um todo, que estão nas empresas, mas infelizes. Então, todo mundo, um executivo, ele não caiu executivo na cadeira, né? Ele foi crescendo, ele virou aquela carreira sistemática corporativa, né? Então, ele entrou, trainee ou estagiário, ou não, ele entrou já como analista, entrou como coordenador, enfim, dependendo do background dele. Mas ele percorreu. E eu vejo que metade das pessoas, elas estão infelizes, isso é um fato aqui no Brasil, porque tem lideranças tóxicas, e são lideranças tóxicas, eu creio que é por falta de treinamento da empresa mesmo, porque a empresa hoje, ela muito quer ter, né, e não entregar o ser para as pessoas. Então, muitas pessoas absorvem cultura da empresa e confundem com seus próprios valores, porque eles são meio que doutrinados, sabe? A fazer aquilo, a fazer aquilo. Então, essas pessoas que chegam às 7h30, 8h30, 9 horas em casa, que mal veem os filhos, estão empregadas, pagando tal boleto,
mas eu acho que elas ficam até umas 3 horas da manhã com insônia, girando na cama, pensando, o que eu estou fazendo com a minha carreira? Qual que é o futuro? Então são pessoas que acabam meio que desanimando, sabe? Então alternam, né? Tem dias que estão legais, dias que não estão legais. E para terapia, você vai puxar para um lado que fala assim, puxa vida, essa pessoa começa a apresentar sinais de falha no tico e teco, digamos, né? Que daqui a pouco essa pessoa vai cair, vai ruir. E a empresa acaba não percebendo isso. Por outro lado, quando abre uma posição e nós vamos trabalhar com o cliente, eu tenho total preocupação em entender o contexto da posição e muitas vezes eu já ajudei o cliente a mudar de ideia com relação àquela contratação, pensando no clima como um todo, e fizemos o projeto trazendo um candidato interno, isto é, uma promoção para alguém da equipe, porque eu tenho que entender o contexto, de onde aquela pessoa vai, faz parte do briefing, as pessoas que não conhecem qual que é o próximo passo quando uma empresa nos chama, né? Nós fazemos uma reunião de briefing para entender qual que é a posição, onde que essa pessoa se encaixa dentro de organograma, linhas de reportes, enfim. Então nós identificamos que a equipe ia ficar muito robusta, sabe, meio que diretor reportando para diretor, e aquela pessoa que sabe na companhia que aquela posição está aberta, gera uma expectativa. Total. Então, poxa, não é bacana a empresa poder promover? Mas a gente não faz isso pensando num trabalho social, sabe? Não, mas tem que fazer isso porque você vai ser visto melhor pela tua equipe. Não, é racionalizar de fato. E você acha que nós cobramos alguma coisa por esse ponto de vista? Zero. É assim, esse é o headhunter na essência. Então, chefe, por que você me chamou? Ricardo, chamei vocês por isso, isso e isso. Então nós ajudamos muito o cliente com isso, automaticamente ajudamos a equipe, tornamos pessoas e empresas um pouco mais felizes, mas é um trabalho que as pessoas e os líderes, porque a empresa é CNPJ, mas são CPFs que atuam, então existe uma preocupação, mas metade das empresas estão prontas para esse modelo de ter o well-being, de ter qualidade de vida, de racionalizar, de olhar para a diversidade como um todo e respeitar a diversidade de fato, não só estar em missão, visão e valores, mas não executa isso, sabe? E uma outra metade dando aula, falando, cara, olha que demais, porque são onde as pessoas querem entrar. Hoje é sonho você trabalhar em empresas big techs, né? Tem toda aquela pompa, mas vamos lá, aquela coisa de piscina de bolinha, ficou meio over, né? Passou isso. Sim. Então, eu acho que você dá uma licença paternidade de 30 dias, né, é muito legal. Você não vai naqueles 5, eu nem me recordo mais quanto que por lei. 5, eu acho. 5 dias para o pai. Eu estava lendo que nos Estados Unidos, agora os avós têm direito à licença paternidade, à licença vovolidade. Adorei esse nome. Porque... Ancestralidade. Porque assim, a licença dos netos, digamos, né? Porque os filhos estão lá trabalhando e ser avô é uma segunda chance de ser pai, é muito legal. Então as empresas que começam a pensar nisso, a gente vê, eu vi também um debate no LinkedIn, né? Dizendo que as mulheres que tinham menstruação, por causa de um PL, alguma coisa assim que algum político queria trazer isso à tona, as pessoas começaram a criticar. Eu acho que os machistas começaram a criticar, e algumas mulheres, falando isso é mimimi da mulher, na minha época, mas vai ver se uma mulher que tem a dor, trabalhando, tendo que entrar firme, dura ali numa reunião, como que fica isso? Eu acho que te ouvindo até, me lembrou uma plenária que eu estive na South by Southwest esse ano, falando dos vovloggers, que são os avós que hoje estão não só no TikTok e também YouTube, enfim, canais de informação e ao mesmo tempo entretenimento, comunidades, mas trazendo muito dessa consciência de revisão do que fazia sentido, porque é exatamente o que você falou, né? Eu sou do partido da ingenuidade. A Andréa, até um paralelo aqui, hein, gente? Não sei se a gente vai passar isso no ar. A Andréa me chama de madre. Porque eu falo, cara, controlar se a pessoa é malvada ou não, eu ainda não tenho esse poder. O que eu tenho poder? Ver o que ela tá me entregando. O que ela tá me entregando? Um posicionamento que hoje não abre tantas oportunidades para pessoas diferentes. E a partir disso, a gente talvez busque pessoas iguais. Então, eu busque mais homens que mulheres,
eu busque pessoas de mais X idade que Y idade, eu gero um estereótipo. E nessa plenária, o curioso foi, esses vovloggers, né, esses avós e avós que estavam no TikTok, eles atuavam de um ponto de vista até muitas vezes falando sobre o quanto era normal, de fato, e porque não se tinha informação, mas agora tem. Então, a informação que a gente tem no mundo hoje é quase como não permite essa ignorância intencional, ainda mais num nível executivo, né? Então, por vezes você vê, imagino que você deve ter clientes como eu tenho, de 60 anos, com um mindset de crescimento, com um mindset aberto, olhando e falando, eu não sei, eu necessariamente estou aprendendo e eu tenho algumas práticas e repertórios. Vamos ver aqui o que você me traz e a gente chega juntos a um ponto. Só que eu concordo com você. Infelizmente, ainda tá mais na parede do que na vida real. E aí eu fiquei pensando agora, né, trazendo um pouquinho desse complemento, o quanto que você também, no momento da busca, possivelmente mudou muito. Você olhava para a CPF há 18 anos antes? Bom, antigamente não era. Eu acho que é toda uma questão de desenvolvimento, né? Que a gente vai buscando e entendendo por dois aspectos. Um, porque você pode se desenvolver para entender melhor o ser humano e agregar para o seu cliente os seus pontos de vista, porque afinal, quando ele te contrata para você fazer uma busca, não que ele não tenha esse expertise, né? Mas, por exemplo, para os diretores, a área de talent, né? Então, as empresas possuem a área de recrutamento e seleção, que é essa galera que te manda uma mensagem, né? Fala, poxa, eu tenho um processo seletivo. Eles têm processos massivos. Uhum. Então, eles vão olhar mais o CPF, quer dizer, mais aquilo que bate na descrição de cargos, para apresentar para o cliente deles. Como nós fazemos posições diretivas, então respondendo a sua pergunta, antigamente eu olhava sim, obviamente, se ele tinha experiências, competências, inteligências para ocupar a posição, mas quando eu falei de vocação lá no comecinho, eu já olhava um pouquinho a mais. Eu acho que isso me torna diferente, Ricardo Nogueira, como headhunter, dos demais. Porque preço não é diferencial. Sim. Agora, percepção de valor é. Então, os clientes que estão comigo se tornaram amigos, assim como com vocês, porque eu conheço vários clientes que são nossos em comum. Eles falam super bem de vocês e vamos lá. Você e Andréa, vocês têm muita sinergia. Então, faz total sentido, né? Vocês estarem juntas. Mas na equipe é interessante vocês terem pessoas. Antes do podcast, nós estávamos falando aqui, né? Que é interessante você ter... Como que você gera inovação, que todo mundo pede isso, de diferenciar as coisas. São pessoas com opiniões diferentes. E que não é fácil. Tá tudo bem a gente se irritar um pouco. Isso, mas a gente chega num ponto em comum porque você fala assim, poxa vida, de fato faz sentido. Mesmo que você tenha, que essa ficha caia depois da reunião. E sabe o bacana? É você chegar naquela pessoa que deu uma questionada e dar esse feedback depois. Perfeito, perfeito. Porque assim, você gera um up na pessoa e ela fala, yes! É um yes que ela fala pra ela. Uhum. Sabe? Isso gera... esse é o employer branding que todo mundo fala, o love brand da pessoa estar na marca. São as pessoas construindo esse diferencial. Perfeito, perfeito. E Ricardo, vamos pensar em futuro, tá? Eu adoro uma pergunta... Porque ela leva a gente para, literalmente, se desamarrar de tudo que, por vezes, gera algumas crenças de momento presente que não dá aquele push pro futuro. Se tudo fosse possível e você pudesse desenhar o mercado, o mundo, nos próximos anos aí, principalmente olhando para o fragmento que você atua, como seria ele do ponto de vista de status quo, sabe? O que você hoje deseja desse mundo, mas mais que isso, você entende como elementar para a gente continuar numa evolução, né? E quando eu falo de evolução, não significa um sucesso só financeiro, só um sucesso de dar certo, mas me traz muito uma referência de aprendizado, né? Evolução sinônimo de aprendizado, que vem de erro, etc e tal. Como você imagina esse futuro, se tudo fosse possível,
que viria para você aí dessa pergunta que eu acabei de te fazer? Se o Ricardo pudesse idealizar o mercado, as pessoas perguntam para mim, poxa, tem vaga na minha área, né? Até a palavra vaga eu acho meio assim, né? A gente chama de posição, né? Brinco, poxa, vaga é para carro, porque parece que é uma coisa... Estanque? Estanque, fechadinho, uma coisa que não vai te gerar prazer, né? Uhum. Então, eu falo assim, poxa vida, se eu fosse o Banco Central e tivesse inflação e supondo que emitindo notas pudesse ser feito isso, a gente ia acabar com a fome do mundo. Então, assim, eu não crio essas posições, essas vagas, né? Eu dependo muito do mercado. Então, olhando o mercado para um futuro, eu acertaria o problema das empresas. Obviamente, eu não sou Deus, mas eu acho que as pessoas do bem, elas são em maior número. Uhum. Então, assim, não só como gestão, mas como ética, sabe, que é super importante, Sim. né? Claro, paz no mundo, que a gente tem muitas guerras, saúde, a gente vê o clima, o quanto que ele está pegando e gerando problema para as pessoas. Rio Grande do Sul, recente o problema da enchente, mas presente até hoje. Ontem mesmo eu li dados ali, que é uma coisa super complicada. Sim. Então todos os empregos, o Estado está se levantando. Então eu gostaria de poder consertar tudo isso. Uhum. E a gente fazer a coisa certa, como é feito na Finlândia, na Suécia, onde o DH é super alto, as pessoas trabalham porque os governos entregam, etc, etc, etc. Pois bem, agora, olhando o futuro de uma forma real, eu acho que se você olhar os informativos financeiros, os jornais com os índices de moedas, de dólar, você vê, o euro ele chegou a R$6, salvo engano, essa semana. O dólar... eu conversando com o mercado financeiro, enfim, pessoal da Faria Lima, não vai diminuir. Então a gente tem uma economia muito atrelada a dólar, a gente está vivendo uma inflação, meu filho adora água de coco, eu vou no supermercado e sempre compro água de coco. Então eu gero para a indústria de água de coco emprego há 15 anos. E eu notei, em uma semana, aumenta R$1 mais ou menos. Era R$10 a água de coco, já está 13. E você começa a escutar no rádio o impacto disso. Porque a inflação, porque o Banco Central, porque o presidente, enfim. Isso impacta como um todo no mercado de trabalho. Então, algumas empresas seguram um pouquinho o pé, inclusive nos recrutamentos, porque a ordem vem lá dos Estados Unidos, vem da Europa, enfim. Segurando, as empresas também acabam não fazendo aquilo que eles... realizando, né, aquilo que eles haviam planejado, e o mercado como um todo tem um impacto. Uhum. Agora, do ponto de vista de perfil, o que acontece? As vagas vão acabar, as posições? Não. Elas vão ficar um pouco mais seletivas. Então, assim, quem tiver os skills de procurar headhunters, lembra, o LinkedIn hoje permite isso, hein? Uhum. Filtros, headhunter, é que eles têm uma agenda muito ocupada. Porque basta você ser headhunter, e você sabe bem disso, seu LinkedIn vai bombar de pessoas. Sim. Desculpe, vamos lá, pessoal, uma dica. Nunca envie uma mensagem para o headhunter pedindo desculpas. E nem para o empregador. Futuro, faço votos que ele seja o seu empregador. Desculpe abordá-lo desta forma. Cara, é o local de você abordar. Uhum. Então, da mesma forma como a gente conversa aqui, esse olho no olho, de uma forma muito gostosa, fale também com o empregador. Perfeito. Assim, sabe? Porque é isso que ele busca. Muitas vezes, atenciosamente, muito grato pela atenção, sabe? Esse diálogo quase de advogado, ele fala... E robótico, né? Robótica, mais do mesmo, exatamente. Né? Na dúvida, vamos lá. Tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, né? Joga para um chat GPT... Né? Faz um prompt ali, chat, preciso fazer, atente para o prompt, preciso fazer, né, uma abordagem no LinkedIn. Ele vai te fazer, porque eu já testei. Você acha que eu não vou testar as tecnologias? Né? E funcionou bem. Funciona e já tem contra chat GPT, porque já existem outras IAs que checam se aquilo é de IA. Sim. Aí o que você faz? Você só precisava de empurrão que você não tem, porque você não é especialista em ficar procurando oportunidades. Né? E para um headhunter te responder para entender se aquilo lá está coerente, para você enviar para alguém, uma amiga parar para olhar, enfim, eu faço isso para todo mundo, na medida do possível. Eu faço porque eu adoro, sabe? Ajudar, movimentar, porque eu acredito muito que esse mindset circular de coisas do bem, eles voltam para você. Com certeza. E depois você vê as pessoas também falando, é uma coisa que você às vezes nem lembra. Ô, Ricardo, lembra que eu te abordei? Você não lembra muito, sabe? Você não conhece a pessoa...
Mas fica ali, eu nunca apago as mensagens, seja por e-mail, WhatsApp, enfim. E a pessoa fala que deu certo aquilo que eu falei. Cara, isso é uma gratidão para mim. Uma dica simples que eu dei, né? Então, os processos seletivos, eles vão continuar, né? Eu vejo para o futuro, óbvio, mas eu acho que algumas iniciativas de investimentos no Brasil, elas podem diminuir, porque nós tivemos recentemente Toyota, BYD, todos os chineses de automotivo, enfim, vindo aqui, mas eles pedem, eu acho que os empresários como um todo vão fazer pressão para a gente ter uma economia mais estável e, enfim, a gente continuar com o mercado de trabalho em ascensão. E até lendo um pouquinho do que você trouxe, eu resumiria como esse protagonismo na busca de entender o mercado hoje está mais também na mão desse candidato que usa uma IA, uma inteligência artificial, que usa o recurso das conexões que ele tem, né? Por vezes, uma pessoa que mora no apartamento de cima é um headhunter. Exato, exato. Então, como que eu converso? Eu uso as minhas conversas das relações do dia a dia para entender como que está esse tal de mercado. E não só, né, para um lugar de mudar de emprego, mas também para entender quais são as habilidades e as skills, que eu me incomodo muito com esse negócio que as empresas buscam. Porque não é a empresa que busca. É o que hoje está sendo necessário para o desenvolvimento produtivo do mundo. E se eu vou me desenvolver produtivamente para o mundo, eu estou pronta para toda e qualquer empresa a partir do momento que eu faço essa leitura, que não é só quando eu estou procurando um emprego, quando eu estou só sendo ranteada, é num momento absolutamente ativo de mais accountability, inclusive, da minha própria carreira. Então, te ouvindo, eu senti um pouco disso, né? De como que a gente pode vir a ter mais candidatos apropriados e pedindo, ao mesmo tempo, buscando o desenvolvimento da sua própria carreira por meio de um hunting, muitas vezes. Totalmente por aí, eu concordo. As pessoas muitas vezes têm dificuldade porque elas não têm as ferramentas para se autodesenvolverem, né? Então, um casal, por exemplo, que trabalha em empresas, enfim, em áreas distintas, empresas diferentes, eles vivem o dia a dia. Então, um pode estar feliz, o outro não, os dois infelizes, os dois felizes. Qual que é a ideia, a sutilidade, né? Porque você já tem uma formação acadêmica, pode ser que você invista ou esteja em curso com mais MBA dentro da sua área. Gente, investir em estudo, em treinamento e desenvolvimento é o melhor dos mundos. Empresas que investem em treinamento e desenvolvimento de lideranças, que vocês fazem muito, enfim, eu acho que a empresa que recebe a Capital, então, vamos colocar um case aqui, um ponto prático, é super interessante, porque são empresas preocupadas no desenvolvimento. O Steve Jobs, quando lançou o primeiro iPhone, ele tinha uma equipe na Apple limitada, mas ele entendia que era muito boa, tinha muito match com o negócio, mas depois fazendo uma avaliação da equipe como um todo, lançado o primeiro iPhone, ele entendeu que poderiam ter pessoas melhores. Ele mandou o pessoal embora? Não. Ele desenvolveu aquela galera, porque as pessoas tinham recursos internos, características treináveis, intrínsecas ali para tocar o pau. Então, não gerou turnover, a equipe se conhecia muito, que nem no futebol, né? Eu conheço muito, não preciso nem olhar, eu toco pro cara, ele já manda para mim, não preciso, sabe? Se você troca toda hora, pô, esse cara tem estilo de jogo, eu não tenho, sabe assim? Então, ele fazia isso, o que é uma coisa muito legal, acabar desenvolvendo o time. Eu queria colocar uma passagem muito interessante do Simon Sinek, que a gente vai interpretar como assim, como que as empresas pensam diferente. Então, ele foi convidado para fazer uma visita na Samsung, e na Samsung, o board dos coreanos e alguns executivos do Brasil, inclusive, do mundo todo, e o core dele, o briefing que ele recebeu era assim, aumentar vendas, ganhar market share. Então, Samsung naquela época não tinha os Galaxy S23, S22, enfim, que hoje competem muito com os iPhones, né? Então, eles queriam market share, vender, vender, vender. Então, ele fez, enfim, a reunião dele, né, o speech dele voltado para aquilo. Pois bem, tempos depois, já tinha agenda com o time da Apple. Então, ele foi lá para a Califórnia e fez a reunião com o time da Apple. E olha que interessante a diferença de mindset, né? A Apple vendo a Samsung já no retrovisor dando farol,
ela é chegando perto, né? Porque eu não sei te dizer quem que vende mais, não é isso. Eu acho que é conceito, aquilo que você gosta e curte. Sim. Eu não gosto de ver empresa só por valuation, por isso, né? É aquilo que ela traz para o mercado. Então, na Apple era assim, Simon Sinek, eu quero ver, de fato, o que nós podemos fazer para encantar mais o nosso cliente, para ter a percepção daquilo que vai agregar para ele. Né? Então, você vê, olha só market share vendas e o outro quer entender o conceito, né? Entender o que o seu cliente precisa, seja em serviços, seja a pessoa que está no varejo. A gente vê, enfim, varejo, efeito dominó de várias recuperações judiciais, né? Então a gente sai e vê um shopping super cheio, vê um shopping mais vazio. A gente vê atitudes de lojas, de marcas, por exemplo, o Caíto, eu conheço o cara, da Chili Beans, cara moderníssimo, conheci ele no Rock in Rio, a esposa dele estava grávida ainda. Se você for ver a forma como ele trata a equipe, como ele pensa em diversidade no varejo para atender, o up que ele dá para a equipe de envolver, de falar, galera, vamos lá, vocês são demais, elogiar. Não fazer o contrário, sabe, por uma vírgula, volta esse PDF. Super. Sabe, assim... Que é esse lugar de procurar valor e impacto, né? Com pouca gentileza, sabe? Então, assim, também pensando lá atrás, como seria o mundo ideal... os gestores, eu acho que essa geração traz isso. Mais gentileza, toda a parte de ética, responsabilidade social, respeitar o próximo. A cota é apenas um detalhe que precisa ter, mas a empresa já está anos-luz acima disso, porque já é uma miscigenação. E outras coisas também que eu vejo e ofereço para os nossos clientes. Processos seletivos blind. Eu não vou olhar idade, eu não sei se é homem ou é mulher. E eu recebo esses materiais e é um super barato, porque a equipe filtra para mim, mas quando eu recebo eu não sei quem é. Então eu faço um call, obviamente... Sem saber com quem. Sem saber com quem, eu acabo sabendo se é homem ou mulher, porque não tem como... Eu não vou distorcer voz, pelo amor de Deus, não vamos chegar num nível desse, porque não precisa. Mas apresentamos para o candidato e as empresas acabam curtindo. Por quê? Porque aí você traz por competência. Quando você traz por competência, você abraça dos 20 aos 60. Sim. É demais, porque você tem que ter pessoas, falando um pouquinho de etarismo, 50, 60, e mais de 60, o pessoal que está com 61. Pelo amor de Deus, tem muita coisa para surfar ainda. Super, não é idade, é mentalidade. É mentalidade. Poxa, a minha mentalidade, na idade que eu tenho hoje, eu via o meu avô um velho. Com todo o respeito da palavra. Super, mas era diferente. E as pessoas tinham expectativa de vida menor. Bom, com isso, estamos caminhando para o fim do nosso videocast, com esse papo super gostoso. Me senti Jô Soares agora com... Muito bom. E eu queria encerrar trazendo justamente o porquê que a gente está aqui, que é o que a gente acredita, que são as histórias que viram histórias. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do porquê você escolheu esse item de fundo que vocês não sabiam, mas esse tênis que está atrás do Ricardo traz um pouquinho da história e do que ele acredita. E eu queria que você encerrasse dando o seu recado a partir desse objeto de valor que traz para você aí tanto significado. Bom, o item que eu trouxe é um tênis, né? Esse aqui é bacana porque ele é uma edição limitada do Ayrton Senna. E a gente está fazendo 30 anos do falecimento do nosso maior ídolo, né? Que, enfim, muitas pessoas se espelham nas lições que ele deixa. O mundo corporativo absorve muito disso. Mas a corrida, ela sempre esteve presente na minha vida. Né? Então, quando eu comentei aqui daquele case da Nike, de como que a mulher se sente ao correr, eu me coloco naquela situação. Então, aqui em São Paulo nós temos clubes de corrida, no mundo inteiro tem, em vários estados, enfim, parques. E a gente vê que nesses clubes, muitos executivos, profissionais de empresa, 90% esse é o público, né? Então, 6 da manhã começa treino, à noite. E além de um networking muito rico, porque você conhece pessoas de segmentos diferentes, então, olhando aquela mesma paisagem, mas com pontos de vista diferentes, é muito engrandecedor para você levar para o teu dia a dia, seja o pessoal ou profissional. Mas a corrida, ela me liberta, de fato, sabe? Me liberta. Nós que vivemos em grandes centros, nós temos muitas pressões. Pressões por resultados, pressões por sermos perfeitas, pressões por sermos um corpo saudável e por parar com vícios, que o vício foi criado pelo próprio dia a dia, pessoas que fumam, que bebem, enfim, em área médica, enfim.
Então, a corrida, ela me traz prazer. Então, quando a gente viaja também, corridas para fora, Super. tem uma corrida maravilhosa em Ilhabela também que acontece, que é um revezamento de 5 pessoas que dividem 105 quilômetros para você correr em Ilhabela. Imagina, Ilhabela tem uma avenida só que é costeira, margeia. Sim. E as equipes são todas de empresas. Tá. É todas de empresas. Então, você divide lá 100 quilômetros, 5 pessoas, cada um corre 20 quilômetros, divididos em 4 vezes. Uhum. Então, cara, é um final de semana, assim, esplendoroso. Você volta pro trabalho suave, cheio de ideias para você implementar. O cara que é diretor comercial, cara, um monte de gás para visitar cliente, para virar o resultado. O CFO que tá vendo aquele problema, a área contábil fiscal, fala, puta, identifiquei outras coisas, sabe? Enfim, acho que as pessoas acabam se libertando. É exemplo de quem faz academia, é exemplo de quem curte tomar um vinho, ver filmes, viajar. Então, para mim é correr. Correr para mim é liberdade. Que bom. Então você é uma pessoa que busca liberdade, tô certa? Total. Que bom. Fiquei feliz de te conhecer um pouco mais. Eu também convido todo mundo aqui, não só você, como essa galera super simpática aqui por detrás das câmeras, a gente fazer uma prova corporativa, digamos, né? Super. Porque é um momento que a gente tem, neste momento, nas relações de trabalho, a gente não tem tanto tempo para se conhecer, que é o horário do café, né? Uhum. Geralmente. Porque outras áreas, só o último gancho para fechar, as áreas das empresas não se conversam muito, ou porque são outros andares ou outras áreas. A corrida quebra isso. Porque nessa equipe de Ilhabela que eu falo, que são 4 revezando e mais um nadando também, então são 5 pessoas, você coloca lá o diretor com o analista, então cara de marketing com a área de finanças. Esses caras nunca trocaram ideia na empresa. Super, super. Aí chega lá e fala, que tempo que você fez, sabe assim? Essa aprendizagem informal, esse contato. Total, e volta na empresa com várias analogias, com várias devolutivas, sabe? É super construtivo. Então fica o convite para todo mundo. Muito bom. Entrar no grupo de corrida, se não pode entrar no grupo de corrida, vai correr no parque, vai correr no seu bairro. Faz sentido. A resposta tá aqui, ó. Total. A resposta tá em você. E eu fico à disposição de todos, tá bom? Muito obrigada, Ricardo. Muito show de bola. Obrigada a todos. Adorei esse papo. Mais um episódio, mais uma história. E lembrando que histórias integram histórias, então eu tenho certeza que hoje a gente plantou uma sementinha para algumas histórias que vão florescer desse nosso papo. Muito obrigada a todos e até a próxima.